Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Sônia do canal Viagem de Sônia e hoje eu vou passar para vocês se vale a pena viver aqui em Portugal com o salário mínimo. Aqui o salário de Portugal, o salário mínimo é 760 e eu vou passar algumas dicas para vocês quanto eu recebo morando aqui em Portugal, trabalhando aqui e se vale a pena trabalhar e viver com o salário mínimo aqui em Portugal. Bem, para quem não sabe, eu trabalho num lar de idosos. E nos lares, a gente trabalha rotativo. Né? Tem lares que a pessoa trabalha os três horários, que é de manhã de 7 às 3, de 3 às 11 ou de 11 às 8 da manhã. Ou o contrário, pode ser também de 7 às 4, de 3, não é 4, de 3 às 11 ou de 4 às 12 e de 12 às 9 horas, né? Varia de cada lar. Então, no lar onde eu trabalho, o nosso piso, devido ser uma associação, não é uma associação, é uma cooperativa. O salário mínimo aqui em Portugal é 760. Mas o nosso, por ser uma cooperativa, o nosso piso é 992. 792 o nosso salário. E lá onde eu trabalho, a gente trabalha de 3 até 11 horas. Mas algumas vezes a gente fica de 3 até as 0 hora. Sempre fica 2 na escala de ficar até as 0 hora, porque às 0 hora entra as pessoas que vão passar a noite. Então, e quando a gente fica assim, até as 0 hora, a gente ganha mais 1 hora extra e adicional noturno. Porque o adicional noturno, para quem trabalha de 3 às 11, a partir de 8 horas da noite já recebe adicional noturno. Né? Já é um dinheirinho a mais na nossa conta. Né? Quem trabalha pela manhã, não, de 7 às 3 só recebe mesmo o salário normal. Mas só que além disso, desse salário, você ainda tem o desconto de 11% da Segurança Social. Né? Por exemplo, se você recebe 900 euros, você tira 103 de Segurança Social. Então, o que eu faço com o salário mínimo de 792 euros? Aqui em Portugal, o que é mais difícil da gente encontrar não é o emprego, mas sim a moradia. Devido a muitas pessoas virem morar em Portugal, não só brasileiros, mas outros estrangeiros, a procura é grande de casas, apartamentos, moradia. Então aqui eu moro numa localidade, é do interior, né? No setor oeste, né? Na parte oeste de Portugal. E aqui é bem mais em conta do que você morar nas cidades grandes, porque é uma cidade pequena, né? Não é muito longe de Lisboa, mas também não é muito perto, né? É aproximadamente de 90 a 100 quilômetros de distância, mas vale a pena. Então aqui no T1, eu moro aqui no apartamento, eu e meu esposo, com um quarto T1, que é T1, T2, T3 é o tanto de quarto. Aqui é um T1. E eu pago 350 euros de aluguel. Né? Também água, eu pago 21 euros de água, pago 25 de luz e de 76 de internet. O gás aqui é canalizado, então tem vezes que varia, né? Eu pago 30, 35, depende do tanto que eu uso. Ou 25, depende. Se eu fizer usar mais vezes, quando é frio, que a gente usa o banho aqui, é quente, né? Aumenta tanto o gás, como aumenta a energia, porque é ligado no chuveiro,
que é no gás, e a energia para esquentar o ambiente, né? Para ficar quentinho. Porque quando é frio aqui, é muito frio mesmo, e tem que se ligar para não ficar frio. Então, de alimento, eu gasto aproximadamente uns 170, 200, 250 euros. E gasolina, a gente gasta aproximadamente 150. Então, eu fazendo as contas aqui, tudo isso, deu um total de 822. Então, se eu só recebesse o salário mínimo, 760 ou mesmo 792, não daria para pagar essas despesas, né? Quer dizer que a gente só vivia mesmo para trabalhar, para comer e pronto, pagar, e não tinha nenhuma diversão, não podia sair porque não tinha dinheiro, né? Para fazer tudo isso. Mas isso só se eu sozinha trabalhar. Mas tem um detalhe, o meu esposo também trabalha e ganha também o salário mínimo. Então somos nós dois que trabalhamos, né? Aí então já multiplica, né? O salário mínimo dele com o meu já dá um pouquinho a mais. Então já dá pra gente viver melhor, né? Já dá pra gente sair, viajar, passear, né? E jantar fora, almoçar, quando quiser. Mas quando a gente está trabalhando, sempre, nunca dá pra gente sair os dois juntos devido à folga. Nunca tá junto, né? É só uma vez ou duas é que a gente dá certo, quando eu folgo aos sábados e domingos, porque tem uma vez em 7 semanas eu tenho uma folga sábado e domingo. Aí o meu esposo também tem uns 2 sábados no mês que ele não trabalha e dá pra gente passear. Então, mas mesmo assim, será que vale a pena morar em Portugal? Vale. Vale muito a pena. Porque Portugal é seguro. Você pode andar sem ter preocupação com ladrão. Você pode chegar a qualquer hora da noite em casa, você não tem a preocupação, porque é seguro, né? Você tem uma vida melhor. Você não anda estressado, você não anda sobrecarregado pensando, meu Deus, será que eu vou ser assaltado? Não. A diferença é isso, porque você tem liberdade de estar, né, em qualquer lugar e não tem aquela preocupação se vai ser assaltado ou não. Então, o que eu digo, se você estiver pensando em vir, você tem que pensar bem, porque não é fácil. Ah, você chegou em Portugal e foi logo sendo empregado? Não. Eu passei mais ou menos 1 ano sem ser empregado, né? Aqui é porque meu filho já morava aqui e ele nos trouxe para cá e ele ficou com a gente aí nos dando sustentação durante 1 ano. E meu esposo passou 2 anos para poder ser empregado. Então, 1 ano depois eu comecei a trabalhar e as coisas começaram a andar, né? Também aqui em Portugal, você tem que ter um carro. Não é luxo, é precisão. Porque não é para todo lugar que você quer ir que tem ônibus, né? Trem, que chama comboio, e ônibus é autocarro. Então é necessário que você tenha um carro para você deslocar para o seu trabalho. Por exemplo, no meu trabalho, onde eu moro, não tem ônibus para lá. O meu esposo vai me deixar, mas também é pertinho aqui, é uns 6 quilômetros, e eu tenho uma bicicleta, e vou de bicicleta, porque meu esposo trabalha em outro lugar que é totalmente contrário do meu trabalho. Então, aqui de casa, fica mesmo no meio do meu trabalho e do trabalho do meu esposo. Em diferentes posições. Por exemplo, é 12 quilômetros para ele e 6 para mim. Então, na hora do almoço, às vezes ele vem em casa almoçar em casa e aí ele vai me deixar. Porque ele entra de 8h30 e ele tem 2 horas de almoço, né? Ele não almoça na empresa, ele leva o almoço de casa. E já o meu não, eu almoço na empresa. Os lares ele dão a alimentação. E já no emprego do meu esposo, ele recebe o subsídio da alimentação. Então, às vezes, quando eu não quero ir de bicicleta, ele vem almoçar em casa e me leva e volta para o trabalho dele, porque
ele entra de 8h30 e sai às 12h30. E eu entro 3 horas no meu trabalho. E quando meu esposo vem me deixar, eu vou mais cedo, para poder chegar, porque ele entra de 2h30, então eu tenho que chegar, ele tem que chegar às 2h30 no trabalho, então eu tenho que sair mais cedo de casa. E eu entro de 3 horas e saio às 11 horas. E o meu esposo, o segundo horário dele, ele entra de 2h30 e sai às 6h30. Então, é 8 horas, né? 8 horas de trabalho. Então, e eu venho de bicicleta, eu vou de bicicleta e chego aqui em casa de bicicleta quando eu vou, é 6 quilômetros. Eu tenho uma bicicleta elétrica, né? E do caminho que eu faço é muito difícil uma bicicleta normal, porque é cheio de subidas e descidas, né? E na bicicleta elétrica fica bem mais leve, dá pra mim ir e voltar bem. Eu tiro aproximadamente 15, 16 minutos, né? Indo e voltando também. Então, com isso, né? Vale a pena morar em Portugal. Mas como eu digo, se você estiver pensando em vir, tem que trazer um dinheiro, fazer o cálculo, porque você vai ter que alugar a casa, você vai ter que encontrar primeiramente a casa, o apartamento, porque é difícil. Muito difícil aqui você chegar em Portugal sem saber de nada. Você primeiramente tem que se planejar, tem que ter alguém que procure um apartamento para você, alugue, para você chegar seguro. Para você não chegar aqui, não ter para onde ir e ter que voltar para o Brasil, ou seja, para qualquer outro lugar do mundo. Então pense bem antes de vir, vale a pena, mas não é com facilidade, é com dificuldade. Tudo na vida é difícil, não tem nada fácil. Mas eu digo, vale a pena. Se você vir com segurança, planejada, vale a pena. Dá para você viver muito bem aqui com o salário mínimo, da maneira que eu falei. Se você vier só, fica mais difícil, mas se você vier com a esposa ou com o esposo, os dois trabalhando, dá para viver muito bem. Aqui as coisas não são tão caras, né? Você que recebe um salário mínimo, dá para fazer muitas coisas, né? Dá para viver bem, alimentação, e vale a pena. Então, isso que eu digo, que você que assistiu esse vídeo até o final, se você gostou, você deixa um joinha, você compartilha, você comenta e diz o que você achou. Se você foi impactada com esse canal, se você tirou alguma dúvida, fale, comente. E estou aqui para esclarecer mais alguma coisa.